Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, gente, dentro ainda do estudo de função do primeiro grau, vamos lá, né? Dar continuidade. Hoje a gente vai ver o estudo do sinal da função do primeiro grau. Lembrando o seguinte, que o nosso intuito aqui não é só chegar, né, do canal aqui, não é só chegar, jogar um macete e pronto. Então, a gente vai realizar o estudo desse sinal aqui, nesse nosso primeiro exemplo aqui, né, buscando assuntos que a gente já tem trabalhado antes, tá bom? E depois a gente dá uma regrinha aí para vocês, tá certo? Então, olha só. Realizar o estudo do sinal da função. Essa função aqui é uma função do primeiro grau, tá certo? Onde a gente já sabe a seguinte coisa, que o valor de A, aqui é o coeficiente de x, que é 1, e o valor de B é o termo independente, que é menos 2, certo? Então, tá aqui a nossa função aqui, tá bom? Então, olha só, o que eu quero aqui antes com vocês? Olha, se a gente pedisse para a gente construir o gráfico dessa função aqui, como é que ficaria o gráfico dessa função? Ora, para construir o gráfico dessa função, o que a gente ia fazer? Ó? A gente ia colocar aqui um plano cartesiano, certo? Aqui a representação do eixo x, aqui a representação do eixo y, tá certo? E onde é que seria dois valores aí, né? Como a gente já sabe que o gráfico dessa função aqui é uma reta, então bora determinar dois pontos. Porque a gente já sabe que dois pontos, né? A gente pode traçar a reta. Então bora fazer a seguinte coisa, bora localizar esses pontos, mas não qualquer ponto. Seria um ponto onde corta o eixo x, e como a gente já viu, onde corta o eixo x, ela corta o eixo x onde? Na raiz, né? E como é que a gente descobre a raiz? Como a gente faz para descobrir essa raiz? Basta fazer a função, né, f de x igual a zero. Mas que é o nosso f de x? X menos 2. Então, x menos 2 igual a zero. Equaçãozinha de primeiro grau. X é igual a zero, menos 2 passa mais 2. Então, x é igual a 2. Tá certo? Então, tá aqui. Esse x igual a 2, ele é a nossa raiz, certo? É onde vai cortar o eixo x. Tá bom? E para estudo de sinal de função, o que a gente vai precisar para realizar o estudo do sinal de uma função? Raiz, tá bom? Raiz e o resto é bom senso, tá bom? Raiz e saber se a função é crescente ou decrescente, tá bom? Então, eu vou cortar o eixo x, posso pôr bem aqui um 2. 1, 2, pronto, vou cortar o eixo x bem aqui. Então, um ponto da reta é esse aqui, ó. É o 2, certo? E onde vai cortar o eixo y? Ó, já falou isso aqui, ó. O valor de B é onde corta o eixo y, tá certo? Então, onde eu corto o eixo y? É o valor menos 2. Então, vou fazer o seguinte, vou alongar isso aqui, tá certo? Vou cortar onde? Menos 2. Menos 1, menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, é um outro ponto da reta, tá bom? É um outro ponto da reta. Vou até mudar a cor aqui. Esse ponto aqui é um ponto da reta e esse outro ponto aqui é um outro ponto da reta. Das dois pontos, a gente já pode, então, traçar a nossa reta. Pronto. Pronto. Tá aí a cara, a nossa reta, tá certo? Tá aí. Isso aí a gente já sabe fazer, tá bom? De aulas passadas. Agora, bora para o estudo de hoje, tá certo? Bora observar o seguinte. Se a gente considerasse aqui valores de x maiores que 2, ó, se a gente pegar os valores de x para cá, ó, valor de x aqui, ó, maiores que 2, o que ia acontecer com essas imagens? Olha só, se eu pegasse o valor de x aqui maior que 2, observa que a imagem desse número aqui, ó, seria aqui, algo que estivesse aqui. Só que observa, se eu pegar esse x maior que 2, nesse caso aqui, por exemplo, a imagem vai dar positiva. Se eu pegar esse outro x aqui, ó, observa que ele é maior que 2. A imagem também está sendo o quê? Positiva. Se eu pegar um terceiro valor aqui, ó, observa que a imagem vai ser o quê? Também positivo, porque já está cortando o eixo y aonde? Na sua parte positiva, certo? Então, para qualquer valor de x que eu considerar aqui maior que 2, eles sempre vão me produzir imagens positivas, tá certo? Então, onde é que a função f de x, né, ela vai ser positiva? Quando a gente tomar valores de x maiores que quanto? Que 2, tá certo?
O contrário, olha, se a gente tomasse valor de x aqui no domínio, ó, valor de x aqui no domínio, olha só, menores que 2, observa, ó, eu ligo aqui no gráfico, achei o ponto, ligo lá no eixo y, observa que o valor aqui, ó, deu um valor negativo. Se eu pegar um outro valor aqui, ó, ligo aqui, esse é o ponto, ligo no eixo y. O valor de y é o que? Negativo, certo? Se eu pegasse o valor bem para cá, ó, eu ligo aqui, então esse é o ponto da reta, e um aqui. Esse é o valor correspondente aqui no y, certo? Seria a imagem desse valor. Observa aqui, para valores menores que 2, as imagens sempre vão cair aqui, ó, em valores negativos. Então, para valor onde a função ela é negativa, toda vez que a gente pegar valor de x menores que 2, essa função aqui, ó, para toda vez que a gente pegar valores de x menores que 2, essa função vai assumir valores negativos, tá certo? Agora, o que acontece quando o x for exatamente igual a 2? Você já falou isso aqui. Observa que onde o gráfico corta o eixo x, não é na raiz? A raiz, né, justamente o valor de x está o quê? F de x é igual a zero? Então, pronto. Tá bom? Então, esse valor aqui, que esse valor é a raiz, é onde a função se anula. E a gente já tinha visto isso bem aqui, ó. Onde a função se anula, onde é que é? É no x igual a 2. E que esse x igual a 2, esse x igual a 2 é quem? É a nossa raiz, tá bom? Agora sim, chegamos onde queríamos. Observe isso bem aqui, ó. O que a gente fez aqui? A gente determinou onde a função é positiva, onde a função se anula e onde a função ela é negativa, tá bom? Quando a gente fez isso aqui e disse para que valor de x isso acontece, a gente fez o que? O estudo do sinal dessa função, tá bom? Fez o estudo do sinal dessa função. É isso que é realizar o estudo do sinal da função. Gente, realizar o estudo do sinal da função nada mais, nada menos do que você dizer para que valor de x a função ela é positiva, para que valor de x a função ela é negativa e para que valor de x a função ela se anula. Você, diante dessas três coisas aí, você vai estar realizando aí o estudo do sinal dessa função, tá bom? Agora, bora fazer o seguinte, né? Pessoal, mas fazer o estudo desse sinal é muito longo, demora. Agora, mas espero que tu tenha entendido a ideia da coisa. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos simplificar um pouco mais, tá certo? Então, olha só. Tu já entendeu a ideia desse gráfico, entendeu o estudo dessa função. Então, bora fazer o seguinte, bora simplificar mais um pouco ainda. Ó. A ideia desse gráfico aqui, eu vou resumi-la bem para cá, ó, né? Vou resumir ela bem para cá. Vou trazer esse gráfico bem para cá. Vou trazer o resumo desse gráfico. O que vai me interessar? Vai me interessar aqui, ó, o eixo x. Vai me interessar a reta. Pronto, tá bem aqui ela. Certo? A reta da função f. Tá certo? Ó, o eixo x, a reta. Vai me interessar esse valor bem aqui, ó. Onde o gráfico corta o eixo x. Que valor é esse? Na raiz, a gente já sabe que aqui é quanto? 2. Já fez bem aqui, certo? Então, dei a função, eu acho a raiz. Agora, observa o seguinte. Observa que essa função aqui ela é crescente, certo? Mas, olha, eu já sabia disso. Por que a gente já sabia disso? O valor de A aqui ó, é 1, positivo. Se o valor de A é positivo, o gráfico ele é crescente, então eu já sabia que ele ia ser dessa forma. O meu problema é saber onde é que ele cortava aqui, ó. Como é que eu sei? Pela raiz, está aqui. Agora observa o seguinte, ó. Aqui o que a gente fez? Para valor de x, né? Valor x maior que 2, a função ela é o quê? Positiva, ó. Para x igual a 2, perdão, para x igual a 2 a função se anula, que é a raiz, e para x menor que 2 a função ela é o quê? Negativa. Tu vai fazer a seguinte coisa, cara. Olha só. A função, tu vai olhar bem aqui, ó, o gráfico da função. Observa o seguinte, o 2, depois do 2, o gráfico está acima ou está abaixo do eixo x? Ó, acima ou abaixo? Ó. Depois do 2,
Observe que essa parte do gráfico está acima do eixo X. Então, o que tu vai fazer aqui? Vou botar um sinal de mais. Esse sinal de mais é para indicar que a função para x maior que 2, a função vai ter valores positivos, certo? Para x maior que 2, a função vai levar em imagens positivas, tá certo? E o contrário, ora, para x menor que 2, observe que o gráfico está abaixo do eixo x. Então, bem aqui, ó, a função vai ser o quê? Negativa, tá bom? Então, com esse esquema aqui, ó, acabou, né? Então, para fazer o estudo. O que é o estudo? Dizer onde a função ela é... Ah, perdão, está feito aqui, não precisa não. Tu vai dizer o quê? Onde a função ela é positiva, bem aqui, ó. Onde a função ela é positiva, onde a função se anula e onde a função é negativa. Olha para cá, ó. Olha para cá. Foco, cara. Olha para cá, ó. Onde a função é positiva, onde é que está o maisinho, não é aqui? Esse maisinho não está depois do 2, então a função ela é positiva para quem? Para x maior que 2. Onde está o menos? Está aqui à esquerda do 2. Todo mundo está à esquerda do 2 é menor que 2. Então, bem aqui, ó, nessa parte do x menor que 2, a função é negativa. Então, onde a função é negativa para x menor que 2, certo? Aí ficou faltando o seguinte, ó, onde a função se anula? Na raiz. A raiz aqui não é o 2? Não é o 2 que é a raiz? Então, a função se anula na raiz, certo? Quem é a raiz? X igual a 2. Acabou, tá bom? Então, bora fazer o seguinte. Bora resolver o exemplo 1. Só que o exemplo 1 a gente vai fazer de forma mais direta. A gente vai pegar esse resumo nosso aqui, tá bom? Lembra, agora cuidado, cara. Presta atenção. Essa resumo vem de onde? Daqui. A ideia vem daqui. De coisa que a gente já tinha feito antes. Então, não é nada de tão novo, tá certo? É só um conhecimento agregado aí, tá? Ao que a gente já tinha. Então, olha só. Realizar o estudo do sinal da função f de x igual a 4 menos x. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma representação aqui, ó. Não vou desenhar o plano cartesiano, porque lá no plano cartesiano, o que vai me interessar aqui, ó? Somente o eixo x, certo? Então, está aqui ele. Então, aqui eu te pergunto, quem é o valor de A e quem é o valor de B nessa função? Ó, o valor de A, cuidado, ele mudou a ordem, certo? O valor de A é o coeficiente de x. Então, tem gente que vai querer botar A igual a 4, B igual a menos 1. Nada disso. A igual a quanto? Menos 1 é o coeficiente de x. E B é quanto? 4. B é 4, tá certo? Então, olha só, o que eu vou me interessar daqui? Na verdade, o B não vai me interessar, que a gente não vai fazer isso aqui. Vai me interessar aqui o valor de A. Aí eu te pergunto a seguinte coisa, o A ele é positivo ou negativo? Então, o nosso A ele é o que? Negativo, certo? Se o A é negativo, o gráfico é uma reta decrescente, é nesse sentido. Então, isso que a gente vai fazer bem aqui, ó. Vai fazer uma representação de uma reta, tá aqui. E vai cortar o eixo x bem aqui nesse ponto. O problema é, quem é esse ponto aqui? Cara, esse ponto é a raiz, não é isso? E como é que a gente encontra a raiz? A raiz é fazer o quê? F de x igual a quanto? A 0. Ou seja, quem é o nosso f de x? 4 menos x igual a quanto? A 0. Então, a gente tem aqui, ó, menos x igual mais 4 passa para lá, menos 4. Com 0, menos 4. Multiplica por menos 1. Então, eu vou ter que x é igual a quanto? A 4. X é igual a 4 é quem? É a raiz, tá bom? Então, quando a gente fez 4 menos x igual a 0, a gente descobriu que o nosso x aqui é quanto? É 4. Esse 4 quem é? É a raiz. Então, essa raiz que a gente vai colocar ela aqui, ó. Quem é a raiz? 4. Daí, rapaz, é só alegria. Observa, para x menor que 4, o gráfico aqui, ó, ele está acima do eixo x ou está abaixo do eixo x? O gráfico aqui, ó, da função f. Esse gráfico aqui não está acima do eixo x? Está acima, que é o que? Positivo, certo? Para x depois do 4, o gráfico aqui está, ó, essa parte do gráfico está acima ou abaixo? Não está abaixo do x, então aqui é o que? Negativo, tá certo? Então, deixa eu apagar isso bem aqui só para a gente ter espaço aqui para fazer o nosso estudo. Pronto. Olha só, quem vai ser o nosso estudo então agora? Nosso estudo vai ser onde a função ela é
onde a função ela é positiva. Observa aqui, ó, onde está o maisinho? Está para cá ou está para a esquerda? Está para a esquerda, está aqui, ó, o maisinho está aqui. Que valores são esses em que essa função é positiva? Ó? Essa parte está à esquerda do quadro. Todo número está à esquerda do quadro, todo número x é menor que quanto? Que 4. Então, para todo número menor que 4, essa função é positiva. Onde a função ela se anula? Ora, a função ela se anula exatamente onde? Na raiz. Quem é a raiz? Não é 4? Então, para x exatamente 4, ela se anula. Onde a função ela é negativa agora. Olha só, negativa é menor que zero. Menor que zero é menos, né? Menos aqui na nossa representação. Essa parte do gráfico aqui, ó, ela está abaixo do gráfico, por isso recebeu o sinal de menos. Para x, para cá, ó, para x maior que 4, a função ela é o quê? Ela é negativa, tá bom? Bora fazer o exemplo 2 aqui. O pessoal se aterroriza quando aparece fração. Meu Deus do céu. O cara diz, não, tudo bem. Agora aqui eu desisto, aparecer fração. Te acalma. Bora fazer só o repeteco aqui. Tá certo? Olha só. Fazendo aqui o repeteco. Tá bom? O que a gente vai fazer? A ideia é essa. A gente traduzindo esse resumo. A gente está utilizando só o resumo, certo? Dado uma função aqui qualquer, o que eu preciso saber? O valor de quem? De A. Para que serve esse valor de A? Esse valor de A é só para me indicar, dizer se a função é crescente ou decrescente, certo? Lembra? Se o A é positivo, a função cresce. Se o A é negativo, a função decresce, certo? Ela decresce. Então, o A é negativo, né? Perdão, cresce não, a reta, né? Ela cresce. Se o A é negativo, a reta ela é decrescente, é desse tipo aqui, tá bom? Isso que a gente vai precisar. Segunda coisa que a gente vai precisar, calcular a raiz. Então, eu pego a minha função f de x, no caso é 4 menos x, e faço isso igual a zero. 4 menos x igual a zero, é equação em primeiro grau, resolve na calma, na boa. X igual a quanto? A 4. Certo, já sei aí quem é. Já sei aí quem é. Se a função é crescente ou decrescente, ó, como A é negativo, a função, né, o gráfico é uma reta decrescente. Já sei outra coisa. Qual é outra coisa? Já sei a raiz. Pronto, sei disso. Faço uma representação do eixo x. A reta vai ser crescente ou decrescente? Já sei que é decrescente, então é nesse sentido. E corta bem aqui nesse ponto, que esse ponto é a raiz, que é 4. Aí vejo, para x menor que 4, o gráfico está acima, então é mais. Para x maior que 4, o gráfico está abaixo, essa parte do gráfico, então aqui, menos. A gente faz o estudo do sinal bem aqui, ó, tá certo? E isso bem aqui, quem é isso aqui? É o estudo do sinal dessa função. Exemplo 2, quais valores de x a função f de x igual a 2x menos 4 terços ela é positiva. Então, aqui, o que ele pede na verdade? Estudo o sinal dessa função. Só que ele não quer estudo o sinal dessa função, ele não quer onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela se anula. Ele só quer saber onde? Ele só quer saber a parte onde ela é positiva. Certo? Ele só quer saber os valores de x, onde essa função aqui, ó, onde essa função ela é maior que zero. Só isso que ele quer saber. O nosso exemplo anterior seria onde ela é positiva. Ele só queria saber só essa parte aqui, ó, tá bom? Então, bora lá. Faz uma representação aqui. Perdão, deixa eu ajustar aqui. Faço uma representação aqui, ó. Isso aqui vai ser quem? A representação do meu eixo x, certo? Vou logo ver, a reta vai ser crescente ou decrescente. Observa aqui o seguinte, ó, que é o nosso A, né, 2. Se o nosso A é 2, então o que significa dizer que o A é positivo. Se o A é positivo, é porque a reta é de que tipo? Crescente. Então já vou traçar minha reta aqui, ó, crescente. Pronto, aqui
Vou mudar a cor aqui, vou traçar aqui em vermelho, tá bom? Seguir esse padrão aqui. Pronto, tracei a reta aqui. Pronto, gráfico daquela função. Crescente. Agora, quem vai ser esse ponto bem aqui onde ela corta? A gente falou que é o quê? É a raiz, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? 2x menos 4 terços igual a quanto? A 0, certo? Daí para frente você é o artista, você que sabe como é que resolve essa coisa aqui. Pode tirar MMC, né? Por exemplo, por MMC, quando aparece nada aqui é 1, que é 1, não é isso? Eu vou fazer aqui pelo primeiro modo. Pronto. Primeiro modo, né? Tirando MMC. Então a gente tem aqui, ó, passa uma barra aqui igual, pá, MMC entre 1 e 3 é 3. Divide e multiplica. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 2, 6x. Menos 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 4, 4. Igual 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 0, 0. Feito isso, a gente pode vir aqui e cancelar os denominadores. Então ficou como? Ficou 6x menos 4 igual a quanto? A 0. Então a gente tem que 6x é igual... Passa o 4 para lá, 0 mais 4, 4. Então, x é igual a quanto? É 4 sextos, não é isso? Se for feito nenhum erro aqui, 3 por 1, 3, 4, tá ok, né? Então, a gente pode simplificar isso aqui, ó. Então, x vai ser quanto? 2 terços. Ah, professor, por que 2 terços? Aqui, rapaz, divide aqui por 2 e divide aqui por 2, ó. Então, x deu quanto aí? Ó? X deu 2 terços, tá certo? Então, já sei que minha raiz aqui, ó, minha raiz aqui é quanto? É 2 terços. Um outro modo de poder ter feito isso aqui, ó, seria assim, ó. Um outro modo seria, né? Um outro modo seria fazer através de proporção. 2x igual. Menos 4 terços passa para lá com mais 4 terços, que somado com 0 dá 4 terços. Quando aparece nada aqui é 1, não é isso? Aí aplica mesmo para os extremos. Então vai ter o que aqui? Ó? 2x vezes 3, 6x. 1 vezes 4, 4. Então tu chegou onde? 6x igual a 4. O restante é do mesmo jeito, mesma continha. X é igual a quanto? A 2 terços. Então tu teria aqui que a raiz, por esse método, claro, tem que dar o mesmo 2 terços, né? Então tá aqui, 2 terços. Só arrumar isso aqui. Então, bem aqui, ó, a raiz aqui é quanto? 2 terços. Observa, para x maior que 2 terços, aqui é mais. Por quê? Ó, a retinha aqui, ó, tá acima do eixo x. E para x menor aqui que 2 terços, o que que acontece com o gráfico? Ó, o gráfico aqui está abaixo do eixo x. Ó. Então, aqui é o que? Menos. Então, o que que ele está pedindo? Quais valores de x a função ela é positiva? Então, resposta. Quais valores de x a função ela é positiva? Ela é positiva nessa parte aqui, ó. Para x o quê? A direita de 2 terços. Se está à direita de 2 terços, é para x maior que 2 terços. Tá certo? Belezinha? Agora, eu vou utilizar uma regrinha aí, que o pessoal utiliza bastante, né? Só como eu disse, o intuito daqui do canal não é esse, não é chegar e dizer, ó, usa essa regrinha e acabou. A gente vai tentar, né, ver de onde vem cada regrinha. Mas para quem quiser, arroche, use. Então vou limpar aqui, tá bom? Uma parte aqui da nossa área de trabalho para te mostrar como é que é a regrinha. Bem, pessoal, a regrinha aqui é a regrinha do cama, né? O que quer dizer esse cama? Esse cama quer dizer contrário de A, mesmo de A. Quem é esse valor de A? Ó, a gente já falou o seguinte, ó, uma função do primeiro grau, escrevendo bem aqui, ó, é do tipo f de x igual a x mais b. Esse A que a gente está referindo, né? Claro que não pode ser zero,
Esse A que a gente está se referindo é esse bem aqui, ó, o coeficiente de x. Então, tu vai botar bem aqui, ó. Tu vai ver o sinal do A. Se o A for positivo, vai botar o contrário de A, vai botar negativo. E aqui vai ficar o mesmo de A, positivo. Então, tu vai olhar para o sinal do A. Aqui tu vai botar o contrário do sinal A e aqui tu vai botar o mesmo sinal de A, tá bom? Então, por exemplo, bem aqui, né? Bem aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Bora fazer esse esqueminha aqui. Contrário de A, mesmo de A. Só tem uma... Cuidado, que bem aqui, ó, tu vai ter que botar quem? A raiz. Tá certo? Então, nessa função aqui, x menos 2, quem é a raiz? Aí você vai ter que calcular essa raiz. X é 2. Também que eu vou botar quanto? 2. O A aqui não deu 1. 1 é um valor que? Positivo. Então, aqui, se o A é 1 que é positivo, então aqui vai ser o quê? Contrário de A e mesmo de A. Certo? Contrário de A, mesmo de A. A mesma ideia aqui, ó. A gente tem, né? Cara, dada a função f de x igual a 4 menos x, faça o estudo do sinal dessa função. O que tu vai fazer? Desenha uma retinha aqui, bota um valor bem que vai ser a raiz, lá atrás dessa raiz. 4 menos x igual a 0, x igual a 4. Então, 4 é a raiz. Isso você vai ter que calcular. Aí, o A aqui deu menos 1. Se o A é menos 1, o A é negativo. Então, a regra do Cama. O que diz a regra do Cama? Ó, o A, o valor de A deu o quê? Positivo, não foi? Perdão. Para esse caso aqui, o valor de A deu... A é menos 1. O A deu o quê? Negativo. Então, aqui é contrário de A. Então, aqui vai ser positivo. E aqui vai ser mesmo de A. Então, aqui vai ser o quê? Negativo. Certo? E o estudo sinal daquele mesmo jeitinho como a gente fez. Aqui, ó. Mais enxuto ainda a situação para ti, tá bom? Ó, aqui, como é que ficaria? Né? Esquece isso aqui. Quais valor de x para que a função 2x menos 4/3 é positivo? Tinha que fazer o estudo do sinal dessa função. Pega uma retinha aqui, marca bem que um ponto seria a raiz. Como é que a gente faz a raiz? 2x menos 4/3 igual a 0. Já te mostrei como é que se calcula isso. Então, x dá quanto? 2/3 é a raiz. Então, bora lá. A regra do Cama. O que quer dizer o Cama? Contrário de A, mesmo de A. Quem é o A? O A aqui é quanto? 2. Então, o A é um número que? Positivo. O A é um número 2, é um número positivo. Então, aqui vai ficar o quê? Contrário de A é negativo. E aqui mesmo de A, mesmo sinal de A é o quê? Positivo. Onde a função é positiva, para cá, ó. Para x maior que 2/3. Tá bom? Beleza, 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 beleza. E vamos para o exemplo 3, exemplo final, tá bom? Bora lá. Bora lá, nosso exemplo 3. Um comerciante gastou R$300 na compra de um lote de maçãs. Como cada maçã será vendida a R$2, quantas maçãs devem ser vendidas para que haja lucro na venda, né? Então, bora fazer o seguinte, bora primeiro encontrar quem é essa função que representa o número que representa o lucro dessa venda. Então, bora fazer a seguinte coisa, ó, x vai ser o número de maçãs que ele vai precisar vender, tá bom? Ser o número de maçãs que vai precisar vender. Então, se cada maçã custa R$2 e ele vender x maçãs, então ele vai arrecadar quanto? 2x, com a venda das x maçãs a R$2. Só que quem é o lucro? O lucro dele é o que ele arrecadou com a venda das x maçãs, tirando o que ele gastou na compra do lote, certo? Então, ó, a gente vai dizer o seguinte, que essa função L, eu vou chamar de L. L de x é igual a 2x menos 300. O que quer dizer L de x? L é o lucro que ele vai obter com a venda de x maçãs. Então, o lucro depende do número de maçãs foram vendidas. Tá certo? Então, bora lá. Então, ele quer saber o seguinte, ó, quantas maçãs ele vai vender para que esse lucro ele seja, né, para que haja lucro. Ou seja, ele quer saber, na verdade, qual o valor de x para que o lucro, o LX, seja o quê? Positivo. Aquele professor que é LX, que é LX.
É porque tu está acostumado a ver função só como fx, não é isso? Eu posso chamar aqui de fx tranquilo, mas para tirar dessa mania de ver função só com uma letrinha f, então vou chamar aqui de L de lucro. Lucro em função da venda de x maçãs é dado pela expressão 2x menos 300. Tu pode fazer o teu mesmo raciocínio, f de x igual a 2x menos 300. Não tem problema, tá bom? Então, bora lá. Quem vai ser o lucro, então? Né? Quem vai ser a quantidade de maçãs? Então, ele quer saber qual a quantidade de maçãs para que o lucro seja o quê? Positivo. Ora, bora estudar o sinal dessa função. Então, nessa função aqui, ó, o que a gente já sabe? Que o a é quanto? É 2. Se o a é 2, a função ela é o quê? Crescente. A é 2 significa dizer que o a ele é um número o quê? Positivo. Se é positivo, a reta ela é crescente, certo? Vou fazer o estudo sinal dessa função. A gente vai desenhar aqui uma reta qualquer para representar aqui, né, o eixo x. Eu já sei que ela é crescente. Tá certo? Vou apagar aqui, vou botar aqui uma outra cor. Pronto. Já sei que ela é crescente. Está aqui o gráfico da função L. Ela vai cortar o eixo x bem aqui nesse ponto. Que é esse ponto? É a raiz. Então, bora calcular a raiz. Achar a raiz é só fazer Lx, não é isso? A função é igual a quanto? A zero. Ou seja, é fazer 2x menos 300 igual a quanto? A zero. 2x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 2. X é igual a 150. Então, essa raiz aqui é quanto? 150, esse valor aqui. Agora, bora lá. Depois de 150, essa função aqui ela é o quê? Positiva, que a parte do gráfico está acima. Antes, ela é negativa. Acabou. Está aqui realizado tudo o sinal da função. Para o número x de maçãs, quando x foi igual a 150, o que vai acontecer? Ele não vai ter nem lucro e nem prejuízo, certo? Nem lucro e nem prejuízo. Pode observar. Se tu vende 150 maçãs a R$2, tu vai arrecadar quanto? 300. Se tu gastou 300, então teu lucro vai ser nenhum, né? Nem ganhou nem perdeu, né? Só deu para custear aí o gasto. Agora, se tu pegar o número de maçãs x maior de 150, o que seu dispositivo está dizendo? Que a função ela vai ser o Lx vai ser o quê? Positivo. Então, para x, quando é que o Lx vai ser positivo? Para quando x for maior que 150. Ou seja, ele tem que vender, né, um valor aí superior, uma quantidade de maçã superior a 150 para que haja lucro, tá bom? Agora eu fiz a seguinte coisa. Eu peguei esses dados aqui e joguei lá na planilha do Excel só para te dar uma olhadinha, tá bom? Olha só. Então olha só, tá bem aqui na planilha do Excel. Observa aqui o seguinte, ó, x representa o número de maçãs, certo? X representa aqui o que? O número de maçãs. Esse Lx, que é 2x menos 300, representa o que? O lucro. Observa, se ele não vende nenhuma maçã, tá aqui, ó, zero. Se não vende nenhuma maçã, então ele só vai ter um lucro de quanto? O lucro dele vai ser o que? É chamado lucro negativo, né? Ou seja, vai ficar com um débito aí de quanto? R$300. Justamente porque ele gastou, ele teve só custo em comprar as maçãs, tá certo? Agora, vou continuar aqui, ó, subindo essa, ó, com 10 maçãs, se ele vender 10 maçãs, né? Continua ainda em débito, né? Porque não vai cobrir o custo que ele teve, ó. E assim continua, ó. Com 100 maçãs, ó, o custo dele já foi baixado, né? Ou seja, agora vai ficar menos de 100. Ó, com 150 maçãs vendidas, aí o lucro dele vai ser o que? Nulo, né? Ou seja, nem ganhou nem perdeu, só deu para cobrir os gastos, certo? Antes disso, ele vinha, né? Ele não deu nem a quantidade de maçãs antes de 150 não deu nem para cobrir o gasto que ele teve, ó, né? Que foi na compra do lote. Aí, continuando, com 150 exatamente, ó, né? Aí já não teve lucro nem perca.
Com 151 maçãs vendidas, ele teve um lucro já de R$2. Bora continuar aqui. Com 200 maçãs vendidas, ele teve um lucro já de 100. Tá bom? Ou seja, deu para ele pagar o dinheiro que tinha investido no lote de maçãs e sobrou R$100 no bolsinho dele. E assim vai, ó. E assim vai. Até quando ele chegar, não é isso? Ó, a quantidade de 300 maçãs vendidas. 300 maçãs vendidas, por exemplo, vai ter um lucro de 300, tá certo? É lógico, né? Ó, 300 maçãs vendidas a R$2 dá 600. 300 ele tira, né, que é para pagar o que ele gastou inicialmente, foi a compra do lote de maçãs, e dá sobra 300, que é justamente o lucro, tá bom? Então tá aí, pessoal. Espero que tenha ajudado em algo, tá bom? Dê aí sua opinião, se deu para fortalecer um pouco o estudo de sinal de função, se deu para clarear mais um pouquinho, tá bom? Um abraço aí, boa sorte aí, bons estudos.